Essa aula aqui, ela acontecerá em two parts. Então, na primeira parte da aula, você acompanhará ali a parte da captação e um pouquinho da parte da prática. Já na segunda parte da aula, você vai focar bastante tanto na parte da prática quanto na parte da fixação, completando assim o nosso ciclo do aprendizado efetivo. Um dos 3 elementos que compõem o tripé do nosso método acelerador de fluency. Então, sem mais delongas, let's get down to business, let's understand our objective, vamos entender o nosso objetivo aqui e botar tudo em prática. Então, o tópico da nossa aula é How was your weekend? Or personal past activities. Uma das conversas, ou um dos tópicos de conversas que acontecem ali nos corredores da empresa, né? Que a galera fala, poxa, como foi, como não foi. Como também pode ser, né? Um dos tópicos aí abordados no início de conferências, no início de reuniões. Pode parecer que é uma coisa fútil, mas, contudo, entretanto, toda reunião tem aquele bate-papo, poxa, como é que tá, como é que foi, e você vai precisar, sim, descrever a seu weekend and your past activities. E, além disso, você também poderá utilizar tudo que você aprender aqui, tudo que você se preparar aqui para o dia a dia da sua vida pessoal, para o inglês da vida real, alright? So, let's get down. Alright, this is our objective. E essas aqui são as questõezinhas que vão nos guiar, né? Did you have a good weekend? How was your weekend? What did you do? Did you do anything nice, interesting, exciting, fun, different at the weekend? Did you see, watch, hear about, or read, or go to, I don't know, to the swimming pool, to the club on Saturday, on Sunday, morning, afternoon, evening? Did you find time to do your homework, to relax, to meet up with friends, encontrar os amigos? Did you get much work, study, homework done? Você fez bastante trabalho, ou estudou, ou fez tarefas? Enfim, como você pode perceber, as questões estão ficando muito mais elaboradas, né? E como também elas estão trazendo adjetivos, estão fazendo que você vá além, sempre enxergando alguma outra possibilidade. Poxa, e se o que eu responder não for suficiente? Então, por isso, nós temos aqui adjetivos, outros verbos úteis e também algumas partes diferentes da nossa questão, tá legal? Então, bora lá, bora para a parte 1 da captação. O que nós vamos fazer aqui, primeiramente, nós temos um diálogo com uma prática de estrutura. So, a dialogue plus structure practice. And here, vamos lá, let's get down, vamos entender o que está acontecendo nesse diálogo aqui então. Vamos começar lá, ó. Rick. So, what did you do last weekend, Mag? Então, a gente já sabe que está perguntando no last weekend, justamente porque tem um last weekend aqui e porque também a sentença está no passado, né? E a Meg respondeu então. Oh, I had a great time. I went to a karaoke bar and sang with some friends on Saturday. Então, eu fui a um karaokê, né? Um bar de karaokê e cantei com alguns amigos no sábado. Legal? Então, bom, já dá para entender então que eles estão falando sobre um weekend, né? Atividades do weekend. E aqui, inclusive, né, na figura ou nas figuras, conseguimos ver o que cada um fez aí. Dá pra gente já linkar com o que está acontecendo aqui. Então, o que eu vou fazer vai ser o seguinte: eu vou ler de forma geral, de forma retilínea, e para você já ir acompanhando e melhorando sua pronúncia e fazendo a técnica do shadowing também, para você ir melhorando a sua pronúncia aí. So, what did you do last weekend, Mag? Oh, I had a great time. I went to a karaoke bar and sang with some friends on Saturday. How fun! Did you go to Lucky's? No, we didn't. We went to that new place downtown. How about you? Did you go anywhere? No, I didn't go anywhere all weekend. I just stayed home and studied for today's Spanish test. Our test is today? I forgot about that. Don't worry. You always get an A. Você sempre pega um A ou consegue um A, né? Um 10. Então, todo o nosso diálogo, todas as questões aqui estão relacionadas ao passado. E como eu consigo enxergar isso aqui? Eu consigo enxergar isso aqui porque as questões estão utilizando o auxiliar did. Vendo, então, que esse aqui é um contexto do passado, a gente pode também enxergar, dentro da estrutura do sujeito, verbo e complemento, como o verbo se comporta, o que a gente precisa colocar nesse verbo para ele entrar no passado. Para nós fazermos o passado, né, na forma afirmativa, a gente tem duas opções: ou os verbos regulares ou os verbos irregulares, que você vai precisar daquela tabelinha, né? Então vamos verificar aqui o que a gente consegue enxergar de verbo regular e irregular. Ó, o had é do passado. Teacher, como você sabe que o had é um verbo? Ó, sujeito, verbo e complemento. Legal? E aí, de novo, sujeito, verbo e complemento.
Olha só que legal. Então eu sei que aqui nós temos dois verbos, ó, o had e o went. Ambos são verbos irregulares. E o sang também, que é o verbo cantar, que também é o verbo irregular. É o verbo irregular do verbo sing, cantar. Did you go to Lucky's? No, we didn't. Então aqui tem uma negativa. Ó, aqui, ó, mais uma, né? Mais uma irregular. We went. Aí aqui tá a negativa. Quando a gente usa negativa, o verbo volta a ser normal, né? I just stayed. Opa, finalmente temos um verbo regular aqui, ó. I just stayed and studied for today's Spanish test. Ah, teacher, eu fiquei sabendo que tem 3 pronúncias diferentes do verbo quando utilizado o ed. Sim, tem 3 pronúncias diferentes, mas, vamos ser sinceros, mais uma vez, a gente vai respeitar aqui a trilha da evolução exponencial. Não é nosso objetivo ficar focando em pronúncia. Ah, pronúncia é importante? É importante, com certeza absoluta. Principalmente nas questões quando envolvem palavras, né, que são praticamente iguais. Mas, contudo, entretanto, não é o foco, não é o objetivo do nosso curso. Então, vamos sempre tentar pronunciar da forma com que nós conseguimos. Por exemplo, I just stayed, I studied e mete bala, ok? Ressaltando, uma das nossas estratégias é, né, não ligar para que a pessoa ache, para que a pessoa ela vai saber que tem 3 tipos de pronúncia. Não vai saber. Ela vai saber, ela vai conseguir te entender e é isso que basta, alright? Legal, então temos mais um verbo aqui, que é o verbo irregular forgot, que é o verbo irregular do forget, né? E finalizamos então a aquisição de verbos aqui. Legal. E aqui embaixo nós já temos uma prática estrutural. Então veja só, nós temos aqui perguntas curtas e perguntas um pouco mais longas do lado direito. Então vamos ver elas aqui, ó. Did you work on Saturday? Veja que quando a gente está fazendo uma pergunta, a gente precisa do auxiliar did, né? Isso você já sabe. E aí o verbo ele volta ao normal. Olha lá, nós só vamos conjugar o verbo na afirmativa. Tá vendo aqui? Só na afirmativa que a gente vai utilizar o ed ou que a gente vai utilizar o verbo irregular. Tá vendo aqui embaixo? Já quando a gente está na negativa e na question, a gente sempre vai usar o auxiliar e o verbo comum. O auxiliar e o verbo comum. Entendeu? Então, mais uma vez repetindo, a gente só vai flexionar, conjugar o verbo nas frases afirmativas. As frases negativas e questions, a gente vai utilizar auxiliar e verbo comum. Auxiliar e verbo comum. Beleza? Did you go anywhere last weekend? Yes, I did. I went to the movies. No, I didn't. I didn't go anywhere. Então aqui você tem respostas curtas e respostas longas. E aí, obviamente, que no nosso diálogo você não vai só perguntar, você fez isso, você fez aquilo, fez isso, fez aquilo. Não, você vai perguntar o que você fez, aonde você foi, de que forma, que vamos utilizar então os WH questions como bem temos aqui, ó. Então aí aqui é uma pergunta um pouco mais longa. What did Rick do on Saturday? Então o que o Rick fez? He stayed home and studied for the test. How did Meg spend? Spend, que é o verbo passar, despender de tempo, investir tempo, gastar tempo. She went to a karaoke bar and sang with some friends. Belezinha, já aprendemos então a parte estrutural. Vamos fazer um exercise here together? Bora lá? Very, very simple. Ó. Então, para você que precisa fossilizar, melhorar, dar um up ainda maior na estrutura do passado, eu sugiro que você pause essa aula ou até mesmo assista aqui o primeiro exercício ao vivo, pause ele e você faça sozinho os exercises, os demais exercises. E depois, ao fazer esse exercise, você continua assistindo a aula, porque senão você vai saber a resposta, tá legal? A few moments later. Vamos lá então. Bom, eu já sei que aqui é uma pergunta, então para uma pergunta eu utilizo o did. Olha lá, did you, e o verbo volta ao normal, né? Lembra que eu só uso a conjugação aqui na afirmativa. Legal. No, I didn't. Então aí, não, aqui na verdade ele tá falando assim, ó, ele não quer nem falar o I didn't, ele quer falar direto I called. Eu liguei pro meu amigo. I called my friend. We drove. Teacher, como você sabe que é o drove, o verbo passado do drive? Porque tá na listinha aqui, ó. Drive, drove. Do, did, drive, drove, have, had, go, went, sing, sang, see, saw, spend, spent. Ok? Question number 2. How did you... E o verbo permanece normal. How did you spend your last birthday? Aí na afirmativa, lembra? Na afirmativa a gente flexiona o verbo. O verbo had
Então deixa eu ver aqui o verbo had, se eu tenho ele aqui, ó. Ah, eu tenho ele aqui, ó. Had. Então, I had a party. Everyone enjoyed it. Todo mundo curtiu. Everyone enjoyed it. But the neighbors, mas os vizinhos, not like. Not like, a gente já sabe então que é. A gente vai utilizar essa estrutura negativa aqui, né? Didn't like. Very simple, ok? Number 3. What, não sei o que, last night. Ah, legal, eu já sei que pergunta eu utilizo did e aqui o verbo fica normal. O verbo see, então a gente vai ver aqui na listinha. Ó, o see tá aqui embaixo. Então é I saw. I saw 3D movie at Cineplex. I loved it. Verbo normalzinho, basta colocar o ed. Mais uma perguntinha, colocou did, verbo normalzinho. Ó, tá vendo como fica automático a coisa? Yes, I did, resposta curtinha. I go. Qual que é o go aqui? Ah, não tem aqui, beleza, mas eu vou... Deixa eu ver se eu acho aqui. Ah, aqui achei, ó, o go. Então o go é went. I went. Viu só? Como basta você ser um pouquinho curioso que você vai conseguir achar a resposta da sua pergunta. That's it. Ou senão você poderia colocar no Google ali e já era. Eu não sei qual que é o passado do spent. Será que eu tenho aqui? Ah, eu tenho aqui, spent. I spent. Beleza. Did you go? Verbo normalzinho. No, I didn't. A resposta curtinha. I invited. Aqui, ó. I invited, ó. Verbo regular. Friends over. Eu convidei alguns amigos para vir em casa. I cooked. Eu cozinhei para eles. I cooked dinner for them. That's it. Exercise feito. Agora, então, você já sabe, já está ainda mais socializado a sua estrutura passada, você já viu aqui um diálogo, já adquiriu alguns verbos, já adquiriu experiência aqui, agora a gente vai seguindo, então, para a parte prática, tá legal? E a parte prática, nós vamos nos basear nestes parágrafos aqui, do pessoal que está descrevendo, então, o seu final de semana, tá legal? Então, agora a gente vai direto para a prática, onde nós tiraremos daqui, destes parágrafos aqui, as respostas para as nossas perguntas, tá legal? Então tá aqui as nossas perguntas do outro lado e vamos direto para a resposta. Então, ó, Did you have a good weekend? How was your weekend? E aí, essa é uma pergunta, por exemplo, a qual este textinho que nós temos aqui responde essa pergunta. Did you have a good weekend? Ela vai falar assim, ó, I had a great weekend. Olha lá, já respondeu. I had a great weekend. Só que aí ela foi além. I went to my best friend Mariella's wedding. Então eu fui ao casamento da minha amiga. How was your weekend? She got married in her parents' garden. She wore a fantastic dress. I'm really happy for her and her new husband. Então, that's it. Ela não falou como foi o final de semana, mas pô, descreveu e é o suficiente para a gente entender como foi, né? Aqui também ela respondeu essa pergunta. What did you do? Describe using as many details as possible. Então ela deu aqui, ó. I went to my friend's Mariella's. She got married. Ela se casou. She wore. Ela vestiu um vestido fantástico. Her parents served. Os pais dela serviram uma refeição bem legal. And her new husband is really nice. Então tá respondida essa questão aqui também. Legal. Então essa pergunta aqui, na verdade, ela também já foi respondida, né? Did you do anything nice? Você já fez algo legal? Sim, claro. Ela fez, ó. I'm really happy for her. Eu estou muito feliz por ela. Did you see, watch, or hear, read, or go to anywhere cool on Saturday, Sunday? Aí aqui ela falou, né? Descreveu todas as atividades que ela fez durante o final de semana. Mas agora vamos pegar aqui, por exemplo, o Pete para responder essa questão pra gente. Did you do anything nice, interesting, exciting, fun, different on the weekend? Aí o Pete vai falar assim, no, I didn't go outside all weekend. Eu não saí, eu não fui para fora all weekend. I had so much work to do. Eu tive muito trabalho para fazer. Então, sujeito, verbo e complemento mais uma vez, ó. Questão, então, respondida. Aí, na pergunta D aqui, did you see or watch, I don't know, DVD on Saturday? Aí ele fala aqui, ó, on Saturday I studied all day. Então, já responde também. O mais correto seria ele falar assim, no, I didn't. I studied all day. Aí, a pergunta E é, did you find time to do your homework? Você encontrou tempo para fazer sua homework? Ele já, inclusive, respondeu aqui. I studied all day, né? I studied all weekend. E ele fala assim, ó, Sunday night,
I watched the DVD for my history class. Ah, então eu assisti um DVD for my history class. E ele acaba o parágrafo falando: My weekend wasn't relaxing at all. O meu final de semana não foi relaxante, não foi tranquilo at all. Então a pergunta E é: Did you find time to do your homework or to relax? Então se a gente tirar assim, ó, to, né, e deixar aqui to relax, ele responderia no, my, e aí tá aqui a resposta. My weekend wasn't relaxing at all. E você, obviamente, né, pode copiar e colar essa resposta para fazer a sua antecipação. Pergunta F: Did you get much work or study or homework done? Neste caso, o Pete, sim, né? Porque ele completou todas as tarefas aí, ó. Studied all day. On Saturday, I studied all day. On Sunday, watched DVD for history class. Então, ele fala, ó, I had so much work to do. Yes, I had so much work to do. Então, beleza, tá respondido. E aí você vai escrever duas questões para fazer ao seu colega, ou seja, ao seu colega de trabalho, ou seja, no seu dia a dia, tá legal? E encerramos aqui então a parte 1 dessa aula. O material dessa e das próximas aulas estarão disponíveis na minha comunidade free lá no nosso WhatsApp. Nessa comunidade eu posto conteúdos diariamente, a gente interage bastante, assim como eu ofereço participações ou oportunidades para que você fale inglês gratuitamente, for free, no 0800 comigo e com uma galera super bacana que está procurando aprender inglês para o mundo do business, para o mundo das viagens, para intercâmbios e etc. Ok? So, come with us, acesse o link que está aqui na descrição e let's go beyond. Vamos além.